A pergunta não é por que você não sabe, mas por que não deixam você saber. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Agora fique com o vídeo. Jesus Cristo. Olha, não importa qual seja a fé de cada um, o impacto dele na história é inegável, né? O nosso calendário é contado a partir da vida dele e uma das maiores religiões do mundo foi fundada com base nos seus ensinamentos. Mas aí vem a grande pergunta, aquela que intriga tanto quem crê quanto quem duvida. Se a gente deixar os textos sagrados de lado só por um instante, o que a história e a ciência têm a dizer? Existe alguma prova concreta de que ele existiu? Ok, vamos mergulhar nisso, começando com uma ideia bem radical que vai na contramão de tudo. É a teoria de que Jesus simplesmente nunca existiu. Essa é a afirmação principal de um cara chamado Joseph Athwell. Ele defende que os romanos, para tentar controlar a agitação dos judeus na época, inventaram uma figura de Messias pacifista para competir com as crenças que já existiam por lá. Seria uma forma de, segundo ele, controle mental. Agora, olha que interessante esse contraste. O Athwell ele não é historiador nem arqueólogo. A formação dele é em ciência da computação. E as ideias dele nunca foram publicadas em revistas acadêmicas sérias, sabe? Aquelas com revisão por outros especialistas. Isso coloca ele em oposição direta a, bem, praticamente todo o campo de historiadores profissionais que se baseiam em métodos muito rigorosos. Então, se essa teoria do mito não se sustenta no mundo acadêmico, como é que os historiadores profissionais abordam essa questão? Bem, eles têm um conjunto de ferramentas bem específico para separar o que é fato do que é ficção. E aqui está o pulo do gato, o conceito do Jesus histórico. Os acadêmicos, eles não estão tentando provar ou desmentir milagres. O objetivo é outro, é encontrar o homem de carne e osso que viveu lá na Galileia 2000 anos atrás, usando as mesmas técnicas que se usa para investigar qualquer outra figura da antiguidade. E uma das ferramentas mais importantes para isso é o que chamam de confirmação múltipla. A lógica é bem simples. Se vários autores que nem se conheceram relatam fatos parecidos sobre a mesma pessoa, a chance dessa pessoa ter realmente existido, ela aumenta drasticamente. Beleza. Com essas ferramentas em mãos, vamos ver como isso funciona na prática. Quais são as evidências que os historiadores olham fora dos evangelhos? E é aqui que a coisa fica fascinante. Poucas décadas depois da crucificação, a gente já tem historiadores que não eram cristãos escrevendo sobre Jesus. Primeiro, Flávio Joséfo, um historiador judeu que escreveu para o público romano e documentou a existência de Jesus. Depois, lá por 116 depois de Cristo, o historiador romano Tácito. E o relato do Tácito é poderoso, sabe por quê? Porque ele desprezava os cristãos. Ele chamava a fé deles de superstição perniciosa. Ele não tinha o menor interesse em promover o cristianismo. E mesmo assim, quando ele descreve a perseguição do imperador Nero, ele menciona Christus, o fundador do movimento, e a sua execução sob o Pôncio Pilatos. Para um historiador, esse tipo de fonte, uma fonte hostil, é ouro puro. Confirma a existência da figura central vindo de alguém que, na verdade, detestava o movimento dele. Mas a investigação não para nos textos, não. A arqueologia também entra em campo e oferece pistas físicas, algumas que geram debates assim acaloradíssimos. A gente está falando de achados como a Biblioteca de Nag Hammadi, que dá uma ideia da diversidade do cristianismo lá no comecinho, e artefatos que teriam uma ligação direta, como o ossuário de Tiago e o famoso Santo Sudário, o Sudário de Turim. E isso aqui mostra direitinho o rigor do método histórico. Nenhum artefato é aceito sem um debate intenso. Análises no ossuário de Tiago, por exemplo, sugerem que a parte mais importante da inscrição, o irmão de Jesus, pode ter sido adicionada bem depois. E a datação por carbono 14 do Sudário de Turim o coloca na Idade Média, séculos e séculos depois de Cristo. Então, depois de analisar as teorias, os métodos, as evidências, onde é que a gente chega? Qual a conclusão do mundo acadêmico? O consenso é claro e, olha, é quase unânime. Apesar de todos os debates sobre detalhes e artefatos, a existência de um pregador judeu chamado Jesus, que começou um movimento e foi executado, é considerada um fato histórico pela esmagadora maioria dos especialistas na área. Então, que retrato a história pinta desse homem? Bem, ele veio de Nazaré, um vilarejo camponês minúsculo com talvez umas 500 pessoas. Provavelmente era analfabeto, como a maioria das pessoas na época, o que significa que seus ensinamentos foram passados de boca em boca por gerações até serem escritos. E a gente sabe que a vida dele terminou de forma brutal, executado pelos romanos por crucificação. E é super importante deixar uma coisa clara. O objetivo dessa investigação toda, do Jesus histórico, não é diminuir a fé de ninguém. Pelo contrário, a ideia é fundamentar o que pode ser conhecido pela história, separando o que é crença teológica do
do que é evidência histórica. No final das contas, a ciência e a história nos dão um esboço, sabe? Um contorno do homem. Elas podem nos dizer onde ele viveu, como ele provavelmente morreu, mas as muitas lacunas que sobram, os detalhes dos pensamentos dele, a natureza exata da sua mensagem, tudo isso deixa um espaço enorme para a interpretação, para o mistério e, claro, para a fé. E isso nos leva à pergunta final. Se a história pode nos dar com segurança a figura do homem, um pregador de um vilarejo remoto que foi executado como tantos outros, como é que a gente explica o movimento extraordinário que surgiu da vida dele? Um movimento que, inegavelmente, mudou o curso da história para sempre. Essa é a questão que vai além da história e continua ecoando até hoje.